Eu queria convidar a igreja para a gente abrir aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 5 e 6. Eu vou ler na nova versão transformadora, que ela tem uma tradução melhor. Caio, você tem aí a NVA? Se não tiver, eu leio. Não tem problema, não. Diz assim. Romanos 8, versículos 5 e 6. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Essa é a tradução da NVT. Irmãos, Romano 8, ele é um capítulo muito querido do Novo Testamento, porque ele nos traz duas coisas muito importantes para o cristão. Primeiro, a segurança e a esperança que há em Cristo. Quem é a nossa esperança? É Jesus. E nós não podemos perder a esperança, irmãos. Se a gente perder a esperança, a gente não tem mais ânimo. Cristo é a nossa esperança. E Ele traz como é o poder e o agir do Espírito Santo na vida do crente. Então, a partir daqui, a gente começa a entender qual é a verdadeira adoração de Deus. E a gente começa a entender se nós estamos fazendo corretamente, se nós estamos nos achegando a Deus porque nós o amamos, ou se nós estamos procurando a Deus por outros motivos. E aí a gente se engana. A gente acha que as duas coisas são a mesma coisa. E não são. Muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos servir o dono que faz o milagre. Como aquelas multidões que seguiam a Jesus, né? Eu sempre costumo dizer que Jesus nunca se impressionou com multidões. Ele mesmo falou o quê? Eu sei por que vocês me seguem, as multidões. Vocês me seguem porque eu dou pão, eu curo. Jesus tinha as ações de misericórdia, então o povo ele ia por conta disso. Mas quando Jesus começava a falar do reino de Deus e o que era necessário fazer para ter o reino de Deus, a grande multidão, saía. E será que nós não estamos também no meio dessa multidão? E a gente só está querendo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer? E nós não estamos aqui por Ele, porque nós não entendemos que tudo é dele e tudo é por Ele. Essa primeira parte do versículo 5, ele diz, eu vou repetir, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam ao Espírito. Esse versículo parece que ele nos pressiona ali na parede, né? Porque ele vai falar o quê? Que a mentalidade, natureza e mentalidade são as mesmas coisas. A mentalidade da carne é a morte. Mas nós somos carnes. E aí, irmã Liliane, como que a gente pode fugir disso? Como é que a gente pode trabalhar isso na nossa vida? Porque nós somos carnes e isso é um fato. Nós estamos no mundo. E para estarmos no mundo, nós temos um corpo. E esse corpo é feito de carne. É um corpo que abriga uma alma e um espírito. E aí nós lembramos que Jesus, lá em João 17, quando ele ora pelos discípulos, e aquela oração é para nós, irmãos. Quando vocês estiverem assim, muito angustiados, leia aquela oração que Jesus faz. Ele está fazendo para você. É muito lindo. E ele fala para o Pai assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, como entender isso? Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente precisa entender essas coisas. A nossa pátria não é aqui.
Nós pertencemos ao mundo? Nós pertencemos ao mundo? Não. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é lá em cima com Cristo. Então, quando Paulo está falando que a inclinação é a morte, é porque quando você está inclinado na carne, o que você quer? Fazer as suas vontades. Ah, eu quero passar num concurso. Porque eu quero um bom emprego. Porque eu quero ganhar bem. Porque eu quero viajar. Entendeu? O eu. Mas nós vamos ver que quando você tem a visão do Espírito, você vai dizer, eu vou estudar e vou passar, se for da vontade de Deus, num concurso, porque ali eu vou ser instrumento de Deus. Deus está me colocando naquele lugar porque Ele tem um propósito na minha vida. Então, a mentalidade da carne é morte, porque, entenda, morte espiritual. O homem, ele vai fazer todas as coisas, ele vai agir, ele vai continuar a rotina dele. Mas quando nós estamos na carne, nós estamos afastados de Deus. Por quê? Porque a pessoa está cega para as coisas de Deus. Se você chegar para uma pessoa que ela está no mundo, e ela está vivendo no pecado, ela gosta de viver aquela vida, e você falar alguma coisa que o pecado é errado, é ruim, ela não vai crer em você. Ela vai falar o quê? Não, a minha vida está muito boa. Por quê? Porque ela é totalmente afastada de qualquer coisa que seja do Senhor. Por isso ela está morta. Morta espiritualmente. E muitos de nós... Hoje pela manhã o Hans que trouxe uma palavra maravilhosa sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E ali ele estava falando sobre Laodiceia de ser morno. Ser morto é você começar a fazer aquilo no automático. Irmãos, que o Espírito Santo esteja falando aqui com cada um de nós. Será que nós não estamos fazendo as coisas no automático? Será que a gente está vindo para a igreja como pessoas que estão mortas espiritualmente? Será que nós estamos fazendo da reunião de adoração a Deus apenas um encontro social? Não é isso que Deus quer para nós. A gente quer um 2025 louvando a Deus com os lábios e adorando com o coração. É isso que Ele requer de nós. Mas para isso nós precisamos entender, nós estamos na mente da carne ou na mente do Espírito? E aí eu vou trazer um exemplo. Por quê? Por que, irmã Liliane, isso é importante? Olha para mim. Quando a gente fixa ou na carne ou no Espírito, é isso que vai levar a minha vida, que vai me impulsionar a fazer qualquer coisa. Se eu tenho a mentalidade da carne, eu vou viver para mim mesma. Eu vou viver para as coisas que o mundo requer. Esse vai ser o meu foco. Mas quando eu vivo a mentalidade do Espírito Santo, eu vou agradar ao Espírito. Então eu vou viver as coisas que pertencem ao Espírito Santo. Esse vai ser o foco da minha vida. O que acontece é que nós muitas vezes estamos enganados dentro da igreja. O nosso foco continua sendo a nossa carne, mas a gente acha que o nosso foco é o Espírito Santo. E é por isso que nós vemos tantas pessoas se desviando, tantas pessoas se ferindo porque não alcançaram aquilo que queriam, porque a mentalidade delas não foi renovada. Elas ainda estão na mente carnal, mas estamos dentro da igreja. Entende? Porque Jesus fala lá que no dia do juízo, irmãos, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, eu fiz muitas coisas, expulsei demônios. E Jesus vai falar, eu não vos conheço. É tempo da igreja despertar. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus está voltando. E nós estamos dormindo. Nós estamos agindo muitas vezes como essas pessoas aqui que Paulo fala, que vivem na mentalidade carnal. Entendendo que a mentalidade carnal não é você viver lá no mundo em pecado, não. É você viver para você também.
Isso é mentalidade da carne. Então, quando o Senhor me falou isso no início do ano e tudo, e eu falei, Senhor, como nós podemos aprender e entender o que o Senhor quer de nós para o ano de 2025? E o Senhor deu essa palavra. Eu vou trazer um exemplo de como a mentalidade da carne pode fazer com uma pessoa ou com um povo. Lembra de Israel? Deus tira Israel do Egito. Um povo enorme, irmãos. Eles viram todas as maravilhas de Deus. E o Senhor tirou eles ali do jugo de Faraó e disse, vocês vão andar 11 dias. A viagem que eles fariam até Canaã era de 11 dias, numa linha reta, dentro do deserto. Sabe quanto tempo? Nós sabemos, a Bíblia fala. Essa viagem de 11 dias durou 40 anos. E um detalhe, aquela geração que murmurou, que desobedeceu a Deus, porque a mente deles estava voltada tanto na carne que eles começaram a lembrar do Egito. E eles esqueceram que Deus era com eles. Que Deus tinha tirado eles do Egito. Mas a mentalidade da carne aqui é nós vamos morrer no deserto. E por isso eles não entraram ali em Canaã. Só a segunda geração entrou. Aí você pode falar assim, nossa, irmã Liliane, mas 40 anos andando assim, em círculos, eles ficavam andando ali nas montanhas. Mas e nós? Às vezes a gente não tem problemas e situações que a gente já está há mais de 40 anos na vida e não consegue sair. Né? Não consegue, a gente não consegue, a gente parece estar preso ali. Seja em relacionamentos, num emprego que você não gosta, mas você não consegue sair daquela situação. Isso é viver na mente carnal. Viu como é muito mais abrangente do que só você estar lá no mundo ou em pecado? São ações do nosso dia a dia que nós estamos dando vazão à nossa carne e não ao espírito. Aí nós começamos a falar, eu não posso. Ai, o Senhor me abandonou. O Senhor não me ama. E em nome de Jesus eu quero dizer, nunca diga isso, e Deus não me ama. Porque Ele mandou o único filho dele para morrer na cruz por você. Não há maior amor do que esse. Ele te ama. Mas muitas vezes a nossa visão e a nossa mentalidade só está nesse mundo, na carne, no que eu quero, e não no que é no espírito. Não acontece isso com a gente? Acontece, irmãos. Garanto que boa parte, a começar de mim, vive isso e nem sequer a gente atentava que está fazendo uma adoração só de lábios. Sabe aquela expressão que às vezes a pessoa fala na hora da raiva, fala um monte de coisa, fala, foi da boca para fora? É isso, da boca para fora. Se vem, faz tudo bonitinho aqui, mas o coração está longe de Deus. E Paulo nos ensina isso. E Israel, essa parte de Israel, ela ensina muito para nós o que é não confiar em Deus. Eles não tiveram uma mente renovada. E uma mente não renovada tem emoções totalmente desequilibradas. O que significa isso, irmã Liliane? Significa que você está bem, aí vem uma tribulação. Aí eu acho interessante que em alguns lugares fala que crente não adoece, que crente não tem problemas. Já ouviram falar isso, né? Aí eu não consigo entender, porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Aí eu ouço isso, às vezes eu falo, mas não está diferente do que a Bíblia fala? E aí, como que a nossa fé é testada? A gente está aqui, tudo bem com Deus, tudo bem, glória a Deus, e vem um problema. Irmão, aí já vem aquele, Deus me abandonou, Deus não me ama, eu não consigo mais, e vem aquele desânimo. Nós temos isso. O desânimo é humano,
Nós tivemos grandes heróis da fé que tiveram desânimo. Mas quando você está com a mente no espírito, você sabe quem é que está lutando com você. Mas quando você está com a mente na carne, você se sente sozinho. E é por isso que vem o desespero. Porque a nossa diferença, a diferença de uma pessoa que conhece e confia em Deus para uma pessoa que não conhece a Deus, sabe o que é? A paz. O crente, quando eu falo crente, é aquele cristão mesmo, que crê em Cristo. Você está passando, irmão, coisas terríveis, que você olha, você não vê luz no fundo ali do túnel. Mas você deita e dorme. Né? E às vezes a pessoa fala assim, mas como é que você está passando por tudo isso e você consegue dormir, criatura? Eu disse, porque eu sei quem está cuidando de mim. E isso que eu estou passando não é para me matar. E eu preciso entender o que Deus quer que eu conserte. Entendeu a diferença de que você ser guiado pelo Espírito? A fé, ela não nos tira dos problemas. Ela não vai evitar que a gente passe problema. A fé vai nos fortalecer para passar pelos problemas. Porque nós cremos e sabemos em quem nós estamos crer. Agora, se você está na mente da carne, aí vem o desespero, irmão. Não tem como não vir. Porque a carne vai estar sozinha. E o príncipe deste mundo não cuida dos seus servos. Diferente de Jesus. Agora nós vamos começar a ver o remédio. Pode pôr para mim, por favor, aí, Romanos 12, 2. A carta de Romanos, irmão. Paulo trata profundamente sobre o comportamento cristão. Aqui na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando as cartas de Paulo. E o cristão, ele precisa entender como é, o que é que o Senhor requer de nós. Nós precisamos conhecer, nos alimentar da Escritura. Porque a palavra também diz que o povo de Deus peca por não ter o conhecimento. Olha o que Paulo diz aqui. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. O que é amoldar-se? Amoldar-se é você se acostumar, é você achar normal. E Paulo está falando aqui, ó, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. A palavra por si só já nos diz. E por que a gente imita tantas coisas que a gente vê no mundo? Imita a ponto de querer trazer elas para dentro da igreja. Se a palavra diz que nós temos que renovar a nossa mente. Nós não podemos ser amigos do mundo. Dois amigos, eles só são amigos e andam junto quando eles têm a mesma visão, gostam da mesma coisa. Mas quando você não tem a mesma afinidade que uma pessoa, você não é amiga dela. Você é colega. O colega é o quê? Você está colega no trabalho, são pessoas que você convive. Olha bem isso. O mundo é como se fosse o colega. Nós estamos no mundo, mas nós não somos amigos do mundo. Porque o nosso costume, a nossa fé, ela não é a mesma fé que o mundo proclama. Entendeu o que é viver no mundo e não ser amigo do mundo? E hoje em dia, tudo tem nada a ver, né? Eu posso fazer. Não tem nada a ver fazer isso. Não tem nada a ver, todo mundo faz. Deus olha o meu coração. Olha mesmo, irmãos. Ele olha o seu coração. E sabe exatamente se a sua mente é dominada pela carne. É momento de reflexão. Qual é a mente que nós estamos tendo? Porque a mente que está nos dominando é aquela ali que nós vamos priorizar, que nós vamos ter o foco da nossa vida.
e que vai ser o nosso Deus. Só existem dois senhores, um é o mundo e o outro é Deus. Ou você tem a mente em Jesus, cativa ao Espírito Santo, ou você tem a mente cativa ao mundo. Não tem muro, meio, sabe? Meia, metade, não tem. Ou você está lá, ou você está cá. Então, Deus está nos ensinando aqui, de forma ampla, o que é você ser amigo do mundo. De uma forma não religiosa, é você querer sempre aceitação. Quantos dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, nós adultos, nós começamos a fazer coisas que nós não gostamos para ser aceito em determinada comunidade. A gente vê muito isso em escola, faculdade. Então, essa aceitação de, eu preciso ser aceito aqui, é uma mentalidade o quê, irmãos? Da minha carne. Entende o que é a mentalidade, o que é que a carne faz com a gente? Eu preciso ser aceito porque eu pertenço a esse grupo. Mas quando você é levado pela mentalidade do Espírito, você vai dizer, não, nós seremos colegas. E você vai passar problemas muito sérios às vezes. Nós seremos colegas, mas nós não podemos caminhar juntos porque nós não falamos a mesma língua. E a gente só consegue ter esse posicionamento quando nós temos a mente pelo Espírito Santo, cativa nele. Se nós não tivermos, irmãos, o perigo da gente estar na beira do abismo e cair é muito grande. Por isso Deus falou, muitos estão aqui, me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque vem aqui louvar o Senhor, e lá no mundo ele age com as coisas que o mundo traz. E para ele é normal. Entender o que é não amoldar-se, não é normal para nós. Não pode ser normal para nós. Se a gente está aqui falando, né, um pouquinho conversando sobre a palavra de Deus, e você está, eu sei que o Espírito está trabalhando no teu coração, peça a Ele para ir trazendo coisas que você está fazendo, pensamentos que você não está tendo e que você julga ser normal, mas que está indo contra a vontade de Deus. É para isso que nós nos reunimos, irmãos. A função da igreja é os santos se reunirem para nós ouvirmos a palavra de Deus e aprendermos o que Deus quer para nós. Então é momento da gente estar com o coração aberto. O remédio está aqui. Né? O mundo, ele não conhece os princípios de Deus. Então por que nós não vamos ser aceitos? Porque o mundo vai falar, você aqui, a vida é curta, faça aquilo que você quer. E nós vamos dizer, não, nós não somos daqui, a nossa vida é lá na eternidade. E a eternidade é muito tempo para passar longe de Deus. E será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos deixando nos corromper com as coisas que o mundo nos dá? Vem e diz o quê? Adúlteros. Em outras traduções ele vai falar assim, gente infiel. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repitam. Ele repete ainda. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. E nós estamos sendo amigos do mundo. E aí eu comecei nesse estudo a entender por que Deus tinha me falado tão profundamente que muitos de nós viemos para a igreja, achamos que somos bons cristãos, achamos que estamos na luz, mas nosso coração não está em Deus. E é por isso, irmãos, que quando a gente começa a ouvir uma palavra dessa, em que Deus está nos trazendo para o caminho, boa parte de nós começa a sentir sono. Sabe por quê? Para o inimigo vir e tirar a semente que está sendo plantada do seu coração. Isso é muito sério. É por isso que quando a gente começa a estudar a Bíblia,
a gente começa a querer dormir. É o inimigo querendo tirar a semente que está sendo plantada agora no seu coração. Não permita que ele faça isso. Lutero, ele tinha uma frase que eu acho muito interessante. Ele disse, eu não posso não deixar um pássaro pousar na minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho nela. E será que não é isso que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos deixando que o mundo venha nos corromper, venha nos trazer, e de uma forma sutil, nós estamos nos enganando? E o nosso mestre nos diz, cuidado, para que a luz que você acha que você tem não seja trevas, porque se for trevas, densas trevas será? E será que nós não estamos brincando de ser crentes? Não tem mais tempo para isso, irmãos. Nós podemos nos encontrar com Jesus daqui a 5, 10 minutos. Não tem segunda chance. E aí, o que você vai apresentar para Cristo? Não é sério. Nós estamos vivendo tempos em que nós temos que consertar a nossa vida para poder ajudar aqueles que estão lá nas trevas. Mas nós não conseguimos nos ajudar. Nós não conseguimos viver na presença de Deus, mas muitas vezes queremos cobrar do irmão uma coisa que você não faz. É hora da gente despertar, já passou disso há muito tempo, irmãos. Essa palavra é uma palavra com muito amor. Muito amor. Vamos ver aqui 2 Coríntios 10, 3 e 5. Aí Paulo agora vai nos ensinar como que nós combatemos isso, irmãos. O Senhor aqui nos mostrou os problemas. A mente carnal. Mas como é que a gente combate essa mente? 2 Coríntios 10, 3 e 5. Embora sejamos humanos, olha aí, ó. Isso aqui já é Deus dando o remédio, o refrigério para nós. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Irmãos, é muito lindo isso aqui. Vamos ler o próximo, o 5, onde ele fala, eu amo esse versículo. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Olha aqui o remédio. O remédio está aqui. O remédio está aqui. Nós temos que levar todo o nosso pensamento rebelde, cativo a Deus. Que foi o que Israel não fez. E é o que muitos e muitos e muitos que se dizem cristãos não o fazem. E o remédio é esse aqui. Como que a gente pode fazer isso, irmã Liliane? Você é responsável pelo aquilo que você pensa. Você é responsável, a Bíblia diz isso, acabamos de ler. Vem aqueles pensamentos ruins, coisas que infringem os princípios de Deus. Onde é que você está ali como um homem ou uma mulher de fé para dizer assim, Espírito Santo, corrige o meu pensamento, leva o meu pensamento cativo a Ti. Não deixe que eu vá pelo caminho do mal. Esse não é o caminho que o Senhor, meu Deus, trilhou para mim. Eu sou fraco, sou pecador. Nós somos fracos, somos pecadores. Nós carecemos da graça de Deus, irmãos. Então, uma vida vivida no Espírito Santo é aquela vida que você está diariamente. Aqui nas mulheres, eu sempre ensino isso para elas, às vezes 10, 20, 40 vezes no dia. Você vai falar, Espírito Santo, tira esse pensamento de mim. É assim que a gente vive pelo Espírito, irmãos. Espírito Santo, eu quero fazer tal coisa, mas eu sei que isso não é certo. Porque nós sabemos, irmãos, a gente faz coisa errada sabendo que está errando. Me ajuda a não cair nisso.
nas minhas fraquezas, porque nós temos fraquezas, todos nós temos nossas fraquezas. É pedir para o Espírito Santo. Senhor, a minha mente é tua. A mentalidade da Liliane tem que ser cativa ao Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Porque ou a Liliane vai ser guiada pela carne, ou vai ser guiada pelo Espírito Santo. A escolha é nossa. O Senhor ama todos nós e nos dá a oportunidade. E hoje, cada um que está aqui é porque Deus veio para falar contigo. É a palavra dele que está falando contigo. Volta para os caminhos do Senhor. Corrige os teus caminhos diante de Deus. Vem louvar ao Senhor, não só com a tua boca. Vem louvar o Senhor com o teu coração. Louve o Senhor com a tua vida, com tudo que você faz lá no teu trabalho. É isso que Deus tem para nós em 2025. Amém, irmãos? Eu creio. Esse é o grande avivamento, porque o avivamento tem que começar na minha vida. E eu não posso ter um avivamento se eu vivo na carne. Aí, já caminhando aqui para o fim, uma pessoa espiritual, necessariamente isso é ser espiritual. Uma pessoa espiritual, guiada pelo Espírito Santo de Deus, é aquela que você vê nela o fruto do Espírito Santo. Conhecereis a árvore pelos... E quais os frutos que você está dando? Qual é o fruto que eu dou quando eu estou no meu trabalho, na escola, na rua? Como é o fruto que eu dou diante das pessoas quando eu estou numa festa? Quando eu estou sozinha na internet? Qual é o fruto que eu estou dando? Então, viver, ser guiado pelo Espírito, e saber que uma pessoa, que você é guiado pelo Espírito, é na sua forma de pensar, agir e viver nas suas ações. Irmãos, olha como o Evangelho é simples. Você conhece uma pessoa guiada pelo Espírito? Pela manifestação do Espírito na vida dela. Como o amor, a humildade, o domínio próprio, o agradar a Deus e a vontade daquela pessoa em obedecer a Deus. Como você sabe assim, Liliane, como é que eu sei se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Como é o seu amor, meu irmão? Você tem facilidade de perdoar? Quando a gente não tem, porque não é fácil, você tem o amor de pedir ao Espírito Santo que tire as amarras de amargura do teu coração, porque você tem que amar o teu irmão. Como é a sua forma de falar com as pessoas? Você é uma pessoa que tem uma palavra de carinho, de amor, de atenção com as pessoas? Ou você é aquela pessoa que já vem com as pedras para arremessar? E quando abre a boca, é só pedra em cima do teu irmão? Você tem humildade para saber quem você é? Porque a humildade começa por saber quem eu sou. Porque a falta da humildade é eu achar que eu sou o que eu não sou. O que nós somos diante de Deus? Pecadores, que carecemos da graça dEle, salvos pela misericórdia, pela graça do Senhor, e eu não tenho humildade para abraçar o meu irmão, para ajudar o meu irmão, para entender quando eu estou errada, para receber uma correção quando o Senhor nos dá. Como é que tem sido o meu domínio próprio? Eu sou aquela pessoa que quando alguém fala, tem medo, porque tem pessoas que a gente tem medo de falar com elas, né? Você já tem medo, você já fica assim, nervosa antes de conversar com a pessoa, porque você tem medo da reação dela. Ou você tem domínio próprio? Domínio próprio não é fácil, irmãos. Domínio próprio, quando você é confrontado, quando você é humilhado, quando levantam coisas contra você, e você, o primeiro pensamento que vem,
Porque na nossa natureza humana, e a gente entende a natureza humana, a vontade é voar na pessoa, né? Isso é que a carne vai fazer. Mas quem é guiado pelo Espírito, o primeiro pensamento que essa pessoa vai ter é: Espírito Santo, domina a minha língua. Faz eu calar a minha boca, para que o testemunho do teu nome, através da minha vida que me digo que sou cristã, não seja ofendido diante dessas pessoas que não conhecem a ti. Tem sido esse o nosso comportamento? Isso a gente já está sabendo, se nós estamos vivendo com a mentalidade da carne ou na mentalidade guiada pelo Espírito. Como é que tem sido o agradar a Deus? As coisas que eu vou fazer, eu faço sempre porque eu quero agradar o meu Senhor. Na igreja eu me prontifico a ajudar. Eu me prontifico a visitar alguém no hospital, porque eu sei que Deus se agrada disso. E o amor é o dom maior. Como que a gente diz que é cristão, que a gente é filho de Deus, e a gente não tem amor para uma pessoa que está doente? Você não tem amor a fazer uma visita a alguém? Né, irmãos? A gente precisa pensar nisso. Como é que nós somos? Que cristão nós estamos sendo? Cristão nominal? Ou aquele cristão servo do Senhor, que no dia do juízo o Senhor vai falar: vem, servo bom e fiel. Então, como é que está sendo a nossa vida? Nós estamos sendo guiados pelo quê? Vir para a igreja é um cansaço? Vir para a igreja, você vem só para um protocolo? Vamos pensar isso para esse ano que está começando, irmãos. Mas tem uma forma. E eu trago o remédio final. O nome dele é Jesus Cristo. Ele passou por todos os tipos de tribulação. Ele nos mostrou que é amor, porque ele morreu por pecadores. E ainda intercedeu a Deus naquela cruz. Ele nos mostrou que é humildade. Ele lavou os pés dos discípulos e ele disse: eu estou fazendo isso, sigam o meu exemplo. Mas quantas vezes a gente só condena o nosso irmão? E o nosso irmão peca, a gente é o primeiro ali a pegar aquela pedra para jogar nele. Mas a gente quer que Deus nos perdoe e que as pessoas todas nos perdoem. Mas nós não perdoamos a ninguém. Como é que tem sido então a nossa vida? Estamos sendo guiados? Jesus nos mostrou o que é amor, o que é humildade e o que é servir a Deus. E sabe como a gente consegue? Tiago nos dá essa resposta. Tiago 4, 8. Podem colocar, por favor, meus lindos? Tiago 4, 8, essa primeira parte. Diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A gente, muitas vezes nos falam muito assim, resistir ao diabo, né? A gente conhece bem esse. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Mas o Tiago aqui continua, que a gente tem que ler a Bíblia o capítulo todo. E ele está falando: aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Sabe como você faz isso, irmãos? Sabe como nós nos aproximamos de Deus? Estude as Escrituras. A palavra de Deus, o Senhor deixou a palavra dEle para que a gente aprenda o que Ele quer de nós. E Ele vai cobrar de nós. Porque está escrito. Estuda, medita. Nós podemos e devemos trabalhar, estudar e ter a nossa vida secular. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a sua devocional é algo que você não abre mão dela. Sabe por quê? Porque é a partir dali que seu dia começa. Você falou com seu Deus e Ele falou com você. Não importa se a sua devocional vai ser de manhã, vai ser na hora do almoço, vai ser à noite. Eu nunca deixo para a hora de dormir, porque eu já estou cansada. E aí eu sei que eu não vou conseguir falar com Deus e estudar como eu preciso. Veja o seu horário. Priorize isso na sua vida.
Na administração, existe uma frase que diz: tempo é afeição. Aquilo a que você tem afeição, você vai dedicar tempo. Assim como esses atletas, não tem atletas que eles passam dias e dias e dias na academia? Porque eles gostam. Eles gostam daquilo. E se a gente gosta de Deus, eu me causa estranheza a pessoa falar: eu amo Jesus, e não lê a palavra dele, não medita no que ele deixou para você. Não é estranho, irmãos? É meio estranho isso. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e é o ouvir a palavra de Deus. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa. Ouça boas pregações. Ore. Louve. Nós somos filhos do Eterno. Se você tem tribulação na sua casa, põe um louvor. Põe um fone aqui. Se você está num lugar, vai louvar a Deus. O louvor, gente, ele abre o coração da gente para Deus. Porque muitas vezes a gente está passando por amarras que a gente não tem nem palavra para a gente falar para o Senhor. Louva. Ore. Ore. Ore o dia inteiro. Não é que você vai ficar o dia inteiro orando. É tudo que você faz, você está lembrando e botando nas mãos de Deus. Senhor, eu estou saindo de casa, me guarda até eu chegar onde eu tenho que ir. Senhor, obrigada porque eu cheguei. É você falar com Deus. Faça o seu devocional. Ore, fale com Deus. Se você se aproximar do Senhor, Ele se aproxima de você. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que disse, nós lemos aqui agora. E como que você vai se aproximar do Senhor? Se você não sabe o que Ele quer, você não quer ouvir a palavra dEle, ou só quer, como muitas vezes vem só o filé da Bíblia, né? Que é só as promessas, aquelas coisas, mas você não alcança a promessa se você não souber andar com Deus, se Ele não estiver próximo de você. É assim que a gente se aproxima de Deus. Venha para a igreja, irmãos. A igreja é o lugar onde nós aqui oramos um pelo outro. É onde nós nos fortalecemos. É onde nós aprendemos a palavra de Deus. Sabe aquele cordão de 3 dobras que é mais difícil de quebrar? É quando nós estamos juntos. A Bíblia vai falar que quando a igreja orava, as cadeias quebravam lá. Pedro, Paulo, nós vimos isso aqui, gente, aqui está na Bíblia. Quando a igreja estava orando. Às vezes um irmão vai chegar para você e vai falar assim: nossa, irmão, ora por mim hoje eu realmente não estou bem. Você vai orar por ele, amanhã vai ser ele que vai orar por você. É aqui, venha para a igreja. O mundo vai fazer de tudo para você não vir. Porque o que Satanás quer, meus amados, é tirar você da presença de Deus. Coloca-se muito que ele quer tirar seus bens, isso e aquilo, mas o interesse dele é tirar você da presença de Deus. E deixa eu lhe dizer, o inimigo das nossas almas, ele usou a Bíblia para tentar e confrontar Jesus. E o que ele está fazendo no mundo atual é o que? Distorcer através da palavra de Deus. Por isso que nós temos que acordar para as coisas que são de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele que anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem uma coisinha, um donzinho, que hoje está muito perdido nas igrejas, que não se fala mais, e nem se fala, nem se pede, que se chama discernimento. E aquele que é guiado pelo Espírito Santo, quando ele ouve uma palavra, ele, na hora, o Espírito Santo, alguma coisa aí está errada. Você pode ir atrás. Por isso que eu falo, sentem, Bíblia aberta. Não confiem em quem está falando aqui, não. Vamos na Bíblia. E peça ao Espírito Santo discernimento. Senhor, me dá discernimento para quando... Porque a Bíblia fala que os falsos profetas, eles têm o quê? Eles são ardilosos. Que a gente possa saber que aquilo não é a voz do nosso Pai. Porque o filho conhece a voz do Pai. E quando não é o Pai que está falando, não é a Bíblia, ele sabe. Esse aqui não é o meu Pai. Então esse é o desejo que nós temos. Sabe, esse é o desejo que todo o grupo da liderança da igreja, nosso pastor, nossos irmãos, pessoal do louvor, desejamos para toda essa igreja. Aproximem-se
de Deus. E Ele se aproximará de você. Peço à igreja para ficar de pé. Irmãos, eu vou fazer hoje uma coisa que normalmente eu não faço. Mas eu vou fazer. Porque é muito importante para nós. Eu amo vocês. Deixa eu lhe dizer, eu amo vocês. Eu amo. E eu quero que todos nós, que a gente se encontre lá na eternidade. Façamos cultos lá na eternidade, louvando a Deus. E é por isso que eu quero te pedir, aquele que quer, nesse 2025, servir a Deus e ser guiado pelo Espírito Santo, ter o discernimento das coisas que são do Senhor, vem aqui na frente, eu gostaria de orar por você. Para que a gente entre um ano, irmãos, na presença de Deus, num compromisso com Deus. Nós não vamos pedir nada material, nós não vamos pedir saúde, nós vamos pedir que o amor de Deus, nossos corações, que a gente seja transformado por esse amor, por essa humildade, que nós sejamos guiados, Senhor. Vem, Senhor amado, capacitar. Precisamos caminhar contigo, ó Pai. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Jesus. Toma cada um de nós aqui, ó Pai, nesse domingo, no início de 2025, ó Pai, para que no final deste ano, nós possamos vir dar testemunho, Senhor, que nós andamos guiados pelo Espírito Santo nesse ano de 2025, que nós somos guiados, que nós somos discernidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu repreendo, Senhor amado, todo espírito que se levante para tirar meus irmãos da Tua presença, ó Pai. Senhor amado, que o Senhor venha, Pai, com poder e misericórdia na vida de cada um dos meus irmãos. Porque nós nos amamos, Pai. Os cristãos são conhecidos pelo amor um pelos outros. E que o amor, Senhor, nunca falte neste lugar, ó Pai. E que a Tua presença, Senhor, como nós sentimos agora, seja, Senhor, diariamente na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe, o Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês.